palavras certas, um dia determinou que o homem e a mulher se unissem através do matrimônio e construíssem, um ao lado do outro, o lar e a família. Nessas palavras, Isidoro e Zuleide se uniram, construíram um lar e fizeram de sua família um exemplo para muitos. Sabemos que para um casamento chegar a muitos anos é necessário compreensão, amor, paz, um objetivo concreto. Isidoro e Zuleide decidiram ser esse casal e hoje, na bênção de Deus, completam 50 anos de casados. Bodas de ouro. Vamos conhecer um pouco dessa história. Isidoro Nunes dos Santos nasceu em Mato Verde, Minas Gerais, em 2 de janeiro de 1927. Zuleide de Oliveira dos Santos nasceu em Getulina, São Paulo, em 4 de agosto de 1936. Isidoro perdeu a mãe muito cedo e veio com o pai e os irmãos para o estado de São Paulo em 1939 e foi morar no Córrego Azul, em Guararapes. Logo depois, perdeu o pai e sua família se resumia aos irmãos e cunhadas. Em 1950, quando Isidoro já tinha mais de 23 anos e Zuleide apenas 14 anos, se viram pela primeira vez e dançaram em um baile, onde o pai de Zuleide, seu Antônio, estava tocando, pois ele adorava tocar sanfona e animava bailes nas redondezas onde morava. Passados aproximadamente 2 anos da primeira vez em que tinham se visto, Isidoro foi trabalhar em uma olaria, vizinha de outra olaria onde a família de Zuleide morava e trabalhava. E novamente se encontraram num baile em Caramuru, onde o pai de Zuleide estava tocando e desta vez dançaram e conversaram. Era um baile de festa junina e dançaram forró. Mas nesse baile, Isidoro estava acompanhado de outra moça. E no final, embora enamorado por Zuleide, ele acompanhou a outra moça até sua casa. Quando Dona Júlia, mãe de Zuleide, conheceu Isidoro, disse para a filha que ele era um moço bonito. Como moravam vizinhos, logo após esse baile, Isidoro arrumou um pretexto para ir até a casa de Zuleide, buscar melancias na linda roça do futuro sogro. Quando saiu para buscar as referidas melancias, Isidoro saiu de mãos vazias. Os amigos que moravam na mesma olaria onde ele trabalhava o questionaram de como ele iria trazê-las. No entanto, ele explicou que fazia parte do seu plano pegar um saco emprestado com o futuro sogro e ter motivo para voltar lá mais uma vez e ver Zuleide novamente. O plano deu certo, trouxe as melancias no saco emprestado e depois voltou para devolvê-lo e assim viu a amada mais uma vez. Foi através de uma carta, o MSN de antigamente, que Isidoro pediu Zuleide em namoro e também foi por carta que Zuleide respondeu dizendo que aceitava o pedido. No entanto, tão logo começou o namoro, começaram também as intrigas. Outros rapazes, como um tal de Mundico, o Raimundo, talvez por inveja, começaram a fazer fofocas, falando mal de Zuleide para Isidoro. Em decorrência dessas atribulações, num domingo de manhã, em janeiro de 1954, logo após a missa na igreja de Caramuru, onde Zuleide foi acompanhada da mãe de um desses rapazes que faziam as fofocas, foi que Isidoro a chamou para conversar. E na praça da referida igreja, ambos colocaram os pingos nos is e resolveram ficar juntos para valer. E a partir desse dia, nunca mais brigaram. Isidoro sempre dizia que para um casamento dar certo, antes de começar a namorar uma moça, o moço devia estudá-la e conhecê-la. Deveria avaliar e saber se era a pessoa certa, a mulher ideal ou não. Então, o que se sabe foi que Isidoro estudou muito a futura esposa, antes de assumir o compromisso de namoro oficial. Durante o período de namoro, nos passeios, o casal era sempre acompanhado dos irmãos de Zuleide, sendo que Shirley, a caçula, era acompanhante na maioria das vezes. Assim, para recompensá-la, Isidoro sempre lhe dava chocolates, um chocolate em formato de moedas.
e panfletos com imagem de santinhos que ela adorava. Em 1957, Isidoro mudou-se para Palmeira do Oeste e o namoro permaneceu através de cartas enviadas de um para o outro. Em uma das cartas enviada por Isidoro a Zuleide em setembro de 1957, ele escreveu que o que mais acabava com ele era a saudade e que a única distração que tinha longe dela era o trabalho. Escreveu ainda que esperava um dia ter sua mão cruzada com a dela em frente ao altar de Nossa Senhora. Nessa mesma carta, ele pediu uma foto da amada, no que foi prontamente atendido, pois lhe foi enviada a fotografia. Em outra carta enviada, Isidoro relata toda a confiança que um depositava no outro, pois ele dizia que a ausência inspirava pensamentos que o deixavam impressionado. Porém, ele se lembrava do juramento onde ela tinha afirmado que ele era o primeiro e haveria de ser o último. Zuleide era uma jovem muito vaidosa e, embora por necessidade trabalhasse na lavoura, em olarias, sempre se cuidava para o sol não manchar a sua pele e coisa e tal. Dizem as más línguas dos irmãos que ela demorava em torno de 1 hora para se arrumar para ir para a roça. Para proteger sua pele, Zuleide gostava de usar uma farda que o irmão Darcy tinha usado no exército, cujo tecido era bem grosso e impedia a passagem do sol. O grande pesadelo dela era de que algum dia Isidoro chegasse de surpresa e a pegasse com aquele traje. No entanto, para seu desgosto, um dia o noivo chegou no meio da semana sem avisar. Quando ela chegou em casa no final do dia, o noivo a viu com o tão temido traje. Os irmãos, principalmente o Eurípides, achou o máximo. Acredita-se que ele pedia a Deus todos os dias para isso acontecer, só para poder zoar com a irmã mais velha. Eles namoraram 7 anos e meio. Ficaram noivos em 1959. Após formalmente pedir a mão de Zuleide para seus pais, em 8 de julho de 1961, se casaram na paróquia da Imaculada Conceição em Guararapes. O sonho, externado na carta escrita em setembro de 1957, se realizava. Após o casamento, foram morar em Palmeira do Oeste, onde nasceram os filhos Cleide, Lucirley, João Gilberto, Suzy, Neire e Júlia. No início do casamento, a casa onde foram morar era de chão batido, sem energia elétrica, fogão de lenha e com um poço para puxar água. Assim, com muitas dificuldades, Isidoro, trabalhando como carpinteiro, e Zuleide, costurando e bordando, criaram os 6 filhos. Sempre exigiram que os filhos estudassem, pois na época de suas juventudes, o estudo era para poucos, e ambos não tiveram essa oportunidade. Portanto, nota máxima era sempre uma exigência. E foi em Palmeira do Oeste que a primeira filha, Cleide, concluiu o 2º grau. Viveram 24 anos em Palmeira do Oeste, onde criaram os filhos, fizeram compadres e comadres, grandes e verdadeiros amigos, sendo que parte deles estão hoje aqui, celebrando essa data tão maravilhosa. Em 1985, mudaram-se com os 6 filhos para o estado do Mato Grosso e foram morar em Mirassol do Oeste. Lá ficaram quase 5 anos, período em que vieram os 2 primeiros netos, Daniel e Natália. Em Mirassol do Oeste, os filhos Lucirley, João Gilberto, Suzy e Neire também concluíram o 2º grau. No final de 1989, voltaram para o estado de São Paulo, vindo morar em Araçatuba. Parte da família ficou morando no Mato Grosso, os filhos Cleide e João Gilberto, que posteriormente lhe deram mais 2 netos, Paulo Vitor e Driele. Em Araçatuba, vivenciaram a formatura universitária das filhas Suzy, Lucirley, Neire, Júlia e Cleide. Em Araçatuba, também a família aumentou, com os filhos e netos de coração.
Primeiro ganharam os filhos José Roberto e Sueli, e as netas Carol e Amanda. Depois, os filhos Dirce e Gerson. Com o casamento da filha Suzy, ganharam mais 2 netos, Mateus e Murilo. O filho João Carlos, a mais nova neta Maria Eduarda e a afilhada Juliene. Assim, formaram uma enorme família que brincam juntos, sem nenhum medo de ser feliz. Se reúnem em cada aniversário, nem que seja apenas para cortar um pequeno bolo. Comemoram juntos o Natal, as viradas de ano, as festas juninas, torcem juntos esperando o Hexa. E principalmente, sempre souberam agradecer a Deus e pedir suas bênçãos a cada ano de feliz união. O casal sempre foi muito religioso, a oração sempre fez parte de suas vidas. Sempre entregaram nas mãos de Deus tudo de bom e ruim que aconteceu nesses 50 anos de casados. Participam de grupos de casais em Cristo desde 1981, onde construíram grandes e verdadeiras amizades. Isidoro sempre gostou de participar da vida em comunidade. Foi catequista por 30 anos. Da participação da vida em comunidade, conquistaram amizades ainda de pessoas como o Padre Pedro e o Padre Wilson. Honraram fielmente a promessa feita no altar de Nossa Senhora e sempre se amaram e se respeitaram, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e aceitaram com amor todos os filhos que Deus lhes confiou, que, diga-se de passagem, não foram poucos. Construíram uma família muito abençoada e feliz, que hoje, com saúde e alegria, é imensamente grata a Deus. Comemoram 50 anos de casados na companhia de todos os filhos, genros, noras, netos, dos familiares e de muitos amigos. Parabéns, Isidoro e Zuleide, por serem determinados, justos e por permanecerem unidos. Que Deus continue abençoando esta união e que continuem juntos por muito, muito tempo. Parabéns pelas bodas de ouro.